Quando a gente avalia tudo que aconteceu na nossa vida, a gente se apega muito às nossas conquistas. E, na verdade, a gente pouco pensa sobre as nossas derrotas. E por isso que vem vários jargões para nos lembrar de que a gente precisa aprender com os nossos erros o máximo possível. Porque, na verdade, nós fomos doutrinados a deixar de lado os nossos erros e focar muito mais nos nossos acertos. Isso não se reflete quando nós falamos sobre as nossas habilidades, por exemplo. Quando falamos sobre nossas habilidades, nós somos doutrinados a corrigir os nossos defeitos, equalizando quase que na medida da nossa própria habilidade natural e passando o resto da vida com risco de ser um profissional ou uma pessoa mediana, no sentido de produzir coisas que não são tão diferentes assim da maioria das pessoas, ou seja, uma coisa normal. No No Brain Again Cast de hoje, a gente vai falar sobre as quantidades de sims e de nãos que recebemos na vida. E principalmente, como se apegar à quantidade errada tem moldado todo o resto da nossa vida. Vamos fazer um exercício rápido aqui com vocês agora. Qual foi a última vez que vocês falharam? E qual foi a última vez que vocês acertaram? Dentro dessa pergunta que eu acabei de falar para vocês, eu pergunto para vocês, qual dessas duas vezes são... Quer dizer, qual das duas é mais memorável para você? Eu estou te perguntando isso porque eu tive um insight esses dias que é muito importante. Quando eu paro para falar da minha vida, no meu currículo, na minha mini bio, quando eu vou palestrar, inclusive, eu sempre falo exclusivamente sobre os pontos que são majestosos na minha vida. Fui professor de tal lugar, fui executivo de tal lugar, fundei empresa tal, fundei a ONG não sei o quê. E cadê todo o resto que eu fiz até chegar a esses pontos? As melhores partes da nossa vida não estão no currículo. Já pararam para pensar nisso? O que eu quero dizer com esse ponto é que parece-me que nós somos vencedores ambulantes. O que é que essa frase quer dizer? Não quer dizer que você seja um vencedor ou eu seja um vencedor. Quer dizer que é o que a gente fala para as pessoas, apenas nossas conquistas, a maior parte do tempo. Principalmente quando a gente está conhecendo a pessoa, a gente quer passar a ideia de que nós somos vencedores, somos pessoas de sucesso. E nós falamos das coisas que conquistamos. Mas eu tenho uma notícia muito consciente para dar para você. A maior parte das nossas vidas nós recebemos nãos. Nós recebemos mais nãos do que sims a maior parte do tempo. E é interessante pensarmos nisso. Por quê? Porque se a gente sabe que que a gente vai receber mais nãos do que sims, nós deveríamos, portanto, nos preparar melhor para receber esses nãos. Deveríamos ter, portanto, uma consciência de como deveríamos nos sentir diante do tal cenário. Isso é importante demais, porque isso livraria muita gente de ter burnout, de ter depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Imagina quantas pessoas têm tanto medo de fazer alguma coisa que o medo as consome. Porque são pessoas despreparadas para o não. Despreparadas para não conquistar. Porque nos ensinaram a competir e dentro da competição existem vencedores e perdedores. Então a gente quer ser o vencedor. A gente aclama o vencedor. A gente acha que o vencedor está bem e sabe onde quer chegar. E ninguém cuida de quem perde. Ninguém olha para quem perde. Então, quando a gente prepara a sociedade para receber nãos, a gente fortifica a consciência dessas pessoas. A gente se torna muito mais forte
E aí a frase, o não você já tem, faz mais sentido. Porque falar essa frase como um jargão motivacional não tem efeito. Porque isso é lógico, isso é óbvio. Se a gente encarar que tudo na vida que a gente faz, a gente já larga perdendo, imagina como a nossa perspectiva seria para iniciar qualquer coisa. Ao invés de ter o medo, a gente iria estudar os riscos. É só imaginar a engenharia, por exemplo. Tudo que é construído na engenharia, de um robô até uma casa, é construído pela perspectiva de riscos. O que eu quero dizer aqui é, se nós olharmos para a vida para diminuir os riscos e não para ampliar os acertos, a probabilidade que a gente vai ter de conquistar aumenta. Sabe por quê? Porque quando você quer acertar, você se imune de medo. Você quer olhar apenas as referências que acertaram e não as referências que erraram. Aí volta lá, por exemplo, que eu dei sobre a perspectiva que bloqueia devido ao teu viés de sobrevivência. Quando eu falei sobre os caças americanos e alemães na Segunda Guerra Mundial, quando eu falei do engenheiro americano que descobriu que a saída para ter um caça mais forte era olhar justamente os caças que saíram, que caíram e não voltaram. Então, o que eu estou querendo te mostrar neste episódio de hoje é que a resposta para o teu sim está nos teus nãos. Vamos voltar os olhos para os sims agora. Toda a sua vida é moldada por esses sims que você recebeu. E são poucos. É um emprego que te aceitou, algumas promoções que você recebeu, uma universidade que você passou. Mas e todos os nãos que você recebeu até chegar nessa empresa, todos os nãos que você recebeu dentro dela? Você esquece deles. São tantos que passam a ser motivos apenas para você entender uma rotina ou fazer parte dessa rotina. Quando eu penso sobre os nãos que eu recebo no dia, poucos me vêm à cabeça, mas eu comecei a anotar esses nãos de diversas formas. Todas as vezes que eu recebi um não de alguém durante o dia, eu comecei a anotar. Eu passei uma semana inteira anotando quantos nãos eu recebi. 90% do tempo, e eu anotei, eu recebi nãos. Só que os 10% do sim que eu recebi fez meu dia. Por quê? Porque enquanto eu estava recebendo alguns nãos durante uma manhã, eu recebi um sim que me deu um momento de prazer tão grande que no final do meu dia, eu olhei para os 2 sims de um dia e disse que dia ótimo. Meu cérebro não se apegou a tantos nãos. Veja que isso é positivo, isso não é negativo. Mas olha como eu estaria tão consciente e preparado se eu entendesse isso antes. Se eu não me deixasse abalar, porque neste caso eu não me abalei, porque eu já estava preparado para aquilo. E aí eu já entro em qualquer circunstância, aliás, com um cenário onde eu entendo o que pode sair dentro daquele cenário. Então, ter a consciência de que a sua vida tem mais picos no não do que no sim é o início de uma preparação mental para você se sentir forte diante de decisões que são mais arriscadas. E aqui está o meu grande ponto desse episódio inteiro. Alguém que nasce com tanto não na vida, erradamente, o chamam de pessoa resiliente. Eu vou gravar um podcast apenas sobre resiliência. Então eu não vou tratar sobre ela agora. Eu nasci numa periferia. Eu nasci com um não enorme da sociedade, em diversos aspectos. E passar por coisas ruins não me tornou um ser resiliente. A propósito, eu já vou adiantar aqui que eu não acredito na resiliência. O que me fez forte
foi me relacionar com os nãos que eu levei da vida. É entender esses nãos. Só que eu não precisava viver de uma forma tão miserável para entender como me relacionar com o não. E aí está o motivo de eu discordar da perspectiva que dão à resiliência. Assunto para um próximo podcast. O que eu quero dizer para você é que quando a gente faz o exercício de ampliar a nossa consciência para a importância que tem da gente se preparar para ser negado, a gente se torna um ser humano mais forte. Aquilo não abala nossas estruturas em dois aspectos. A estrutura de quem está tentando e sabe que vai passar por isso. E a estrutura de quem desiste de tentar, justamente para não passar por isso. Eu defendo, em livro que escrevi, inclusive, em vídeos que gravei, em aulas que fiz, que você precisa desistir em diversos momentos para gerar oportunidades e tempo suficiente para construir outras coisas. Então, o ponto não é sobre a desistência em si. O ponto é sobre o não. O ponto é sobre encarar os problemas da vida que vão e devem existir. A vida é feita de problemas. É uma eterna resolução problemática. Se pudesse mudar o nome de vida, eu chamaria de matemática, inclusive. Só que a matemática tem fórmula. E é nela que a gente acha o resultado. Nunca esqueça que atrás de cada não existe uma experiência que você viveu. Porque, como disse John Lennon, a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planos.